O governo federal deve enviar nesta semana ao Senado a documentação formalizando a indicação de Jorge Messias para o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal, na vaga aberta do ano passado com a aposentadoria de Luiz Roberto Barroso. Caberá ao Senado avaliar a indicação e, se for aprovada pela Casa, Messias tomará posse na Corte. Lula anunciou a escolha de Messias em novembro do ano passado. Porém, naquele momento, não enviou a mensagem formalizando a indicação ao Congresso. Se passaram 130 dias entre a declaração do presidente e o anúncio que agora a formalização será feita nesta semana. O envio da indicação ao Senado permite o início do processo de análise pelos parlamentares. O caminho de Jorge Messias até se tornar ministro do STF, entretanto, não vai ser fácil. E quem conta detalhes é o repórter Guilherme Resque, diretamente de Brasília. Boa tarde, Guilherme. Boa tarde, Inácio. Boa tarde a todos que nos acompanham. Pois é, os indicativos é de que a situação está melhor, né, para o Jorge Messias em relação a quando o presidente Lula fez o anúncio, né, dessa indicação em novembro do ano passado, mas ainda assim o caminho dele não será fácil. Ontem eu conversei com um líder de um partido do Centrão aqui do Senado e perguntei, né, como está o clima para essa indicação, para a formalização nesse momento do Messias e até como se ele avalia que era um bom momento. E esse senador, esse líder, na realidade, desviou das perguntas que eu fiz de todas as formas, sabe? Claramente não querendo dizer como estava esse clima, porque é um líder mais ligado ao governo, né, um líder que a gente sabe que tem um posicionamento mais governista, e que não queria dizer, né, que a situação continua complicada. E aí ontem mesmo, inclusive, eu conversei também com o Eduardo Girão, senador da oposição, né, do Partido Novo, e aí ele já me indicou, né, já mostrou como a oposição continua aí bastante contrária a essa indicação do Jorge Messias para o Supremo Tribunal Federal, por entender que ele tem uma relação muito forte com o Partido dos Trabalhadores. Inclusive o Girão usou o termo, a gente vai ouvir daqui a pouquinho o áudio do senador, inclusive chamou ele de baluarte da censura no Brasil, aí dizendo que ele atuou muito a favor, né, do presidente do governo Lula, até por ser o advogado-geral da União, pedindo que se retirasse publicações das redes sociais e também até a favor de decisões do Supremo Tribunal Federal nesse sentido, ou pedindo para que o STF atuasse dessa forma. Enfim, então tem essa visão, né, da oposição de que é muito ligado ao PT, que é um indicado muito ligado ao governo. Inclusive a gente relembra também que no governo Dilma ele era o segundo nome ali, né, para os assuntos jurídicos na Casa Civil da Dilma. Houve inclusive aquela conversa dele da então presidente Dilma com o presidente Lula naquela época, falando que enviaria, né, chamando o Messias de Bessias, né, o termo de posse para que o Lula assumisse ali o comando da Casa Civil. Enfim, então tanto a atuação dele na AGU como também esse passado do Messias acabam dificultando aí para que ele tenha o seu nome aprovado, pelo menos por parte da oposição e até alguns parlamentares mais de centro. Então, agora só relembrando um pouco desse processo, né, da indicação, quando ela foi formalizada pelo presidente Lula, pelo governo federal, né, na realidade quem tem que enviar os documentos aqui para o Senado é a Casa Civil. Não foi enviado ainda, né? Ontem teve o anúncio por parte da Secretaria de Comunicação Social da Presidência de que ontem mesmo seriam enviados esses documentos, né, formalizando essa indicação do Messias, mas hoje pela manhã eu apurei tanto com a SECOM, depois também com o próprio Senado, né, perguntei se já tinha chegado os documentos, ambos disseram que não, que a Casa Civil ainda estava ali fazendo os últimos ajustes para poder, então, formalizar, mas ninguém deu um prazo, né? Ontem já falava-se que era ontem mesmo que seria enviado, mas hoje ninguém fala qual que é a nova previsão. Mas ainda fica essa expectativa de que seja nessa semana, até por ter ocorrido um anúncio oficial a toda a imprensa ontem por parte da Secretaria de Comunicação Social. Mas enfim, chegando aqui, então, primeiro passa pela a Comissão de Constituição e Justiça, né, onde ele precisa de maioria simples dos votos, uma votação secreta, para ter o seu nome aprovado após uma sabatina, né? Primeiro os parlamentares farão uma série de questionamentos, de perguntas para o Messias, depois então vai para a votação, e no plenário ele precisa de pelo menos 41 votos favoráveis para ser aprovado, também numa votação secreta. Essa questão da votação secreta, né, também temos que lembrar que acaba até sendo uma ajuda, de certa forma, porque alguns parlamentares ali, que publicamente às vezes dizem que vão votar contra ou a favor, vão lá depois e dão um outro voto e ninguém fica sabendo quem foi que votou contra ou a favor de fato, né, justamente por ser secreta. Enfim, mas é isso, né, o clima, como eu falei, teve uma pequena melhora em relação ao ano passado, né, lembrando que essa indicação também do Messias, ela causou
um desconforto, né? O presidente do Senado, na realidade, não gostou, né? No primeiro momento, ficou extremamente incomodado, porque ele era o principal fiador da indicação do Rodrigo Pacheco. Né, o Davi Alcolumbre, na realidade, defendia que o senador Rodrigo Pacheco fosse o indicado para essa vaga aberta com a aposentadoria do Luiz Roberto Barroso. Lula não fez isso, acabou indicando Messias e, num primeiro momento, inclusive, fez o anúncio, né, chegou aos ouvidos do Alcolumbre pela imprensa, né, não houve um telefonema prévio ali do presidente Lula informando o presidente do Senado sobre a sua escolha, né, que não seria, então, Rodrigo Pacheco. Então, por isso, Davi Alcolumbre ficou bastante incomodado, levando aí até esse adiamento por parte do governo federal do envio da indicação para cá, dessa formalização. O governo adiou, né, justamente esse período aí de 130 dias, né, Inácio, como você falou, justamente porque estava tentando buscar um clima melhor, né, uma melhor desse cenário para facilitar aí a aprovação por parte do Senado dessa indicação do Jorge Messias. Agora, só recuperando esse áudio que eu comentei, dessa conversa que eu tive com o Eduardo Girão, as impressões, né, que o senador me passou sobre essa indicação, nós vamos ouvir ele agora, para vocês verem, dando um pouco do tom de como a oposição está encarando essa indicação do Jorge Messias. Mas eu acredito que isso é um jogo combinado entre o presidente da casa, Davi Alcolumbre, com o presidente Lula, né? Para mim não é surpresa. O Senado tem se portado aí como um puxadinho do Planalto, não apenas do STF, como eu tenho colocado, né? A gente vê assim, o Senado apático, completamente apático, sem prorrogar CPMIs, e agora também está evitando prorrogar do crime organizado. Nós já acionamos o Supremo não apenas pela prorrogação da CPMI do INSS, mas também da instalação tanto da CPI do Senado como a CPMI, mista, Câmara e Senado, do Banco Master, né? Então a gente vê assim o Senado tomado por uma inércia jamais vista, sessões canceladas ou então feitas de forma remota, como essa semana inteira e as 3 últimas. Então, eu acredito que esse Senado não tem mais legitimidade, assim, do ponto de vista de altivez para sabatinar ninguém. Eu acredito que deva ficar para a próxima indicação, o presidente que ganhar, porque tudo o que é esse Senado, nas sabatinas que nós participamos, a gente vê os sabatinados desfazendo tudo aquilo que se comprometeu com esse Senado. Né? Então, eu acho que nós estamos vendo uma coisa de degradação sem precedentes. Acho que deve ficar as indicações para a próxima indicação, para o próximo presidente da República, num Senado novo, num Senado que possa sabatinar, que possa ter condição de fazer isso. Né? Porque hoje em dia a gente vê troca de favores, a gente vê barganha, essa questão de emendas aí, de orçamento secreto, uma série de situações que a gente tem visto que eu acredito que tudo isso acaba influenciando de uma certa forma, né? Uma análise que precisa ser feita para que nós tenhamos realmente um ministro do Supremo autônomo, entendeu? Um ministro do Supremo independente, sem ser ideológico. Com todo respeito à pessoa dele, o Messias, ele é o baluarte da censura, né, da caçada à liberdade de expressão. Não existe mais ideológico do que ele. Meu voto é contra, já declarei lá atrás. Né? E acredito que os perfis têm que mudar, tem que ser independente, tem que estar ali realmente com o objetivo de resguardar a Constituição. E não é isso que a gente tem percebido, até pelas sabatinas fracas, né? Parece um jogo de comadre, né? Como se diz no bordão, né? Assim, eu acredito que o Senado precisa, nesse momento, ou rejeitar, se insistirem com esse nome, para que deixe para uma próxima legislatura que possa vir realmente com o sentimento de que se faça o que tem que ser feito, né? Sem esse compadrio, enfim. Pois é, Inácio. Então, como eu falei, né, o Eduardo Girão dá esse tom aí de como a oposição encara essa indicação do Jorge Messias e de como vai ser difícil a aprovação dele aqui no Senado. Ele vai ter que, de fato, procurar os senadores para tentar convencer pelo menos os da oposição para chegar nesses 41 votos necessários para a sua aprovação no plenário do Senado. Muito obrigado, Guilherme.
E agora nós vamos chamar para falar justamente sobre esse assunto o Ricardo Kertzmann e Rodolfo Borges. Boa tarde, cavaleiros. Está aqui, portanto, a pauta. Messias, está voltando aí ao debate se realmente vai ser indicado, porque por enquanto é um anúncio do anúncio, não é isso, Rodolfo? Boa tarde a todos. Fica até difícil a gente começar a falar aqui, porque o ideal seria esperar o governo formalizar essa indicação, porque está uma esculhambação geral isso aí. Aliás, eu acho que eu não lembro de nenhuma indicação, e aliás a gente está falando de indicação, mas isso não aconteceu formalmente ainda, tão esculhambada quanto essa do Jorge Messias. O único paralelo, eu acho, que existe aí recente é a indicação do André Mendonça, que ficou pendurada 3 meses, porque coincidentemente o Davi Alcolumbre, que hoje é o presidente do Senado, era o presidente da Comissão de Constituição e Justiça, que é quem faz esse processo da sabatina, e o Davi Alcolumbre deixou pendurada ali a indicação do Jair Bolsonaro durante 3 meses. Então a gente ficava todo dia querendo saber se o presidente da CCJ ia submeter a uma sabatina a indicação do presidente da República. Coincidentemente agora, de novo, é com o Davi Alcolumbre, só que quem está fazendo a esculhambação não é exatamente ele, é o presidente Lula, que indicou, o Jorge Messias falou, esse aqui é o meu indicado, mas não formalizou para o Senado Federal essa indicação, com medo, como o Guilherme já lembrou aí, de que o Messias fosse rejeitado, por conta desse contexto em que o Rodrigo Pacheco era o candidato do Davi Alcolumbre, mas mais do que do Davi Alcolumbre, do Senado Federal, porque é o senador. Hoje também, coincidentemente, está aí o Rodrigo Pacheco se filiando ao PSB, para ser o candidato do Lula em Minas Gerais, né? A pesquisa Atlas Intel, inclusive, publicada hoje, os detalhes dela estão lá no portal do Antagonista, indicam que o Rodrigo Pacheco pode ter uma candidatura forte com o apoio do Lula em Minas Gerais. A pesquisa mostra o senador Cleitinho liderando, como as pesquisas já vinham mostrando, em todos ou na maioria dos cenários, mas tem uma pergunta lá, Rodrigo Pacheco com o apoio de Lula. E aí ele aparece nessa condição 2 pontos percentuais acima do Cleitinho, o que mostra que tem aí sim um peso, o apoio do Lula para o Rodrigo Pacheco, e que a sua candidatura, se confirmada ao governo de Minas, pode ter um protagonismo ali e ajudar o Lula de alguma forma com um palanque. A gente vinha falando sobre isso nas últimas semanas, a busca do Lula por um palanque em Minas Gerais. Agora, do ponto de vista institucional, o que está acontecendo é uma esculhambação. O Lula já deveria ter submetido o nome do Messias, independente de se ele ia ser aprovado ou não. O presidente não tem que fazer um cálculo político na hora de indicar um ministro do Supremo Tribunal Federal. Eu, no final de semana, escrevi e usei essa expressão, né, que o STF esculhambou tudo na semana passada, ao julgar aquela questão do... Agora estou esquecendo da questão que eles julgaram, foi... bem, depois eu vou lembrar. Mas assim, de qualquer forma o STF está todo esculhambado. E os ministros do STF estão participando dessa esculhambação. Agora, o presidente da República participar dessa forma é um negócio absurdo. Ou ele indica ou ele não indica. E aí agora, do lado da oposição, fica essa questão de que os senadores estão esperando, ou então na expectativa de empurrar isso para o próximo ano, desgastar de tal forma o Lula e o Messias, para ver se eles conseguem empurrar alguém do lado do Jair Bolsonaro para o STF. Agora, a formalidade para que isso ocorra teria que ser: derruba o Messias, e aí, se for o caso, o Lula não indicar um outro, que depois, se o Flávio Bolsonaro for o presidente eleito, que ele indique o seu e veja lá se tem maioria no Senado e isso passe. Agora, que é um processo total de esculhambação, isso é. Ricardo? Boa tarde, Inácio. Boa tarde, Rodolfo. Boa tarde, amigos antagonistas. Olha, ainda que a expectativa do governo hoje seja melhor do que anteriormente, ainda que, como o Guilherme trouxe para a gente, o cenário pareça um pouco mais favorável, analisando friamente os números e analisando friamente o momento em que se encontra não apenas o governo Lula, como o próprio STF, eu continuo achando que é uma indicação muito temerária. Se há 25 votos confirmados para aprovação
e há 14 votos confirmados para a não aprovação, isso na hora que for a votação em plenário, na comissão é outra história, na comissão essa indicação deve passar até com certa facilidade. Se o cenário é esse, a gente tem que lembrar que dos 16 votos que ainda faltam, você tem 39 senadores que não se posicionaram. 16 votos em 39 é praticamente 50%. Se a gente estivesse falando de um governo forte, de um governo popular, de um governo que estivesse favoritíssimo para ganhar a eleição, seria favas contadas. Seria certo que o governo conseguiria emplacar o seu nome. Mas não é isso que a gente enxerga hoje no cenário eleitoral. E não é isso, né, que a opinião pública quer ver no STF, porque hoje a opinião pública olha o STF com a devida e merecida suspeita diante das indicações políticas que foram feitas. A questão toda envolvendo o Toffoli, mais uma vez o Dias Toffoli, indicação do Lula, nessa trama toda do Banco Master, por causa do resort Itaiaiá, leva a opinião pública a olhar mais uma indicação do presidente Lula, e principalmente uma indicação umbilicalmente ligada ao lulopetismo. O Guilherme lembrou aqui que o Jorge Messias é o Bessias, lá da época da Lava Jato. Isso é muito mal visto pela sociedade. E o cenário eleitoral faz com que os senadores olhem, né, isso com muito cuidado. O cara vai pensar 2, 3 vezes antes de ratificar isso aí. É óbvio também que a gente não pode ser inocente de imaginar que o Lula, né, iria mandar essa indicação agora sem ter uma certeza ou uma relativa certeza de que será aprovado. Mas, repito, ainda assim é uma decisão, é uma indicação temerária e eu não sei, né, se surpresas desagradáveis poderão vir à frente para o presidente Lula e para o próprio Jorge Messias. A esculhambação da qual eu tratei no final de semana, e são tantas no STF, foi o julgamento sobre a não prorrogação da CPMI e do INSS, na qual alguns ministros chegaram a falar ou criticar inquéritos infinitos. Então, os inquéritos infinitos não podem existir, sendo que existe um inquérito infinito hoje que protege o STF desde 2019, ou alegadamente, pelo menos, protege os ministros do STF desde 2019. Ricardo, ainda sobre esse assunto, o senador Eduardo Girão, ele deu a ideia de ficar sem nenhuma indicação até o ano que vem. Um Supremo Tribunal Federal por mais de ano, só com 10 membros. Você acha exequível isso? E que, portanto, podemos ter o Senado barrando qualquer indicação do governo Lula, ou existiria só essa propensão a barrar especificamente o Messias, mas se o Lula trouxer um nome mais palatável, conseguiria emplacar o seu primeiro-ministro do STF desse ano? Olha, em primeiro lugar, a gente já está há muito tempo sem o 11º primeiro-ministro. Isso institucionalmente é muito ruim. Isso em termos de segurança jurídica, e o Rodolfo usou a palavra muito adequada, isso é uma esculhambação, né? Não se pode, a gente está falando de um país continental, normalmente a gente está ali entre as 10, 12 maiores economias do mundo, e não é possível a Suprema Corte ficar desfalcada por questões políticas. Isso já é indevido. Imaginar que esse cenário possa se prolongar para o ano que vem, para depois da eleição, é pior ainda. Mas em se tratando disso tudo que a gente tem assistido, Inácio, eu não acho descartado. Eu só não acho que isso é devido. O Rodolfo também lembrou que situação semelhante ocorreu justamente sob a presidência do Davi Alcolumbre. O Davi Alcolumbre, mais uma vez, tem servido como o agente que traz essa esculhambação para o cenário. É óbvio que o governo tem muita culpa nisso tudo pela situação em que se encontra, mas eu acho que seria muito ruim. Se você me perguntar se eu acho que isso vai acontecer, não acho. Eu acho que o nome vai ser colocado agora e acho que depois de toda aquela barganha que a gente já conhece, ele vai acabar sendo aprovado. Isso é um achismo meu, a despeito de todo esse cenário que eu já tratei aqui. Seria verdadeiramente muito ruim. E esse comentário do senador Girão, também eu não concordo com ele. Porque quando ele diz assim, este Senado não tem condições de aprovar nenhum nome, por que o outro Senado vai ter condições? Porque pela visão do Girão, o Senado vai ser reformado, e aí vai ser reformado em tese, pelo menos a expectativa do senador Girão, com novos senadores que seriam contrários a essa indicação, só vale um lado? Não é assim.
todos os lados são legítimos. Na política, todos os lados devem ser encarados de forma legítima. Então, eu não vejo este Senado em condição superior ou inferior a um possível Senado que venha a suceder isso aí, com a troca dos membros. O que eu vejo, e vou recorrer novamente ao termo que o Rodolfo usou, o que eu vejo é uma tremenda esculhambação que tem que ser colocado um fim nela.